Graça e paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo, mais uma vez, falando EBD, nesta feita, lição dominical. Bom, a relevância da igreja, sua essência e sua missão, lição de número 5. Essa lição vai ser ministrada no dia 4 de agosto de 2024, se assim o nosso Deus nos permitir. Quero agradecer a atenção e a audiência de cada um de vocês. Se você estiver gostando e puder nos ajudar, curta, compartilhe, comenta, se inscreva, fortaleça o canal para que nós possamos divulgar cada vez mais a palavra do Senhor. Como eu disse, lição de número 5, ela traz para o tema a relevância de congregar em uma igreja local para fortalecer a fé e a comunhão. Nós já vimos nesse tema, a semana passada, a relevância de congregar em um local, a relevância da congregação, do ajuntar, do estar próximo, do se reunir em torno do nome do Senhor. E hoje nós vamos falar sobre a relevância de congregar, mas no sentido de fortalecimento da fé e da comunhão. Falaremos da fé nos seus vários sentidos, pelo menos 2 sentidos, que a Bíblia nos ensina sobre a fé, tanto em Hebreus capítulo 11, versículo 1, quanto no versículo 3 de Judas. E falaremos também da comunhão, tanto vertical quanto horizontal, e eu espero que seja uma bênção para a sua vida e para todos quantos nos ouvem, nos ajudam e também estão conosco nesta batalha. Bom, como já disse o tema, o texto áureo está escrito em Atos capítulo 2, o versículo 46, desta maneira: e perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Toda a lição está baseada em Atos capítulo 2, do versículo 42 ao 47. Nós, ou todos os que têm costume de ler a palavra do Senhor, de estar em contato, conhecem este texto, conhecem este escopo, conhecem esta perícope, que é feita esta leitura constantemente. A verdade aplicada nos ensina que congregar em uma igreja local, dentre outras, é uma das características da pessoa que, pela experiência da conversão que passa pela experiência da conversão e prossegue no processo de aperfeiçoamento cristão. Como nós vimos aqui, a igreja que agora está nascendo, em Atos capítulo 2, ela tem não somente um mero costume, aquele que é nascido de novo não é um mero costume, porém, é quase que uma necessidade. Nós veremos a importância vital de fazermos parte de uma igreja local, de uma igreja onde podemos estar juntos, comungando, podemos estar juntos, nos ajudando, fortalecendo uns aos outros. E o interessante aqui é que o escritor, ele já, na verdade, aplicado, ele diz que é uma das características da pessoa que passa, primeiro, pela experiência da conversão. Ora, um crente genuinamente convertido, ele tem em si o desejo de congregar, de estar junto, de buscar a companhia de outros cristãos. Eu citei alguns exemplos na aula passada, que hoje vai se tornar redundância se nós usarmos novamente. Então vamos mais adiante. A primeira coisa, o crente que passa pela genuína conversão, pela conversão verdadeira, não é somente um crente convencido, uma pessoa convencida, mas uma pessoa convertida, automaticamente o desejo de congregar, de se reunir, de se ajudar, vai fazer parte do seu novo nascimento, do seu novo, vamos dizer assim, do seu caráter, da sua índole, da sua moral, dos seus desejos, será congregar. E não somente a pessoa que passa por essa experiência, ela busca congregar, vamos dizer assim, mas também prossegue. A pessoa que prossegue no processo de aperfeiçoamento cristão. Então nós teremos estas 2 visões, vamos dizer assim, esses 2 caminhos. Tanto a experiência da conversão cria esse desejo, e também a pessoa que prossegue no processo de aperfeiçoamento cristão. Não dá para buscar um aperfeiçoamento ou se aperfeiçoar se você não estiver inserido neste contexto igreja. Veja, assim como nós
vemos na nossa vida secular, nós não podemos passar por um processo de aperfeiçoamento se nós não nos matricularmos numa escola ou numa instituição de ensino, ou qualquer que seja a matéria ou a área que nós vamos estudar. Todo o processo de aperfeiçoamento, ele tem por obrigatoriedade você fazer parte de algo, como que eu poderia dizer, de uma instituição de ensino, né? Obviamente, toda a área, para que você possa ser um profissional de destaque, você tem que buscar o aperfeiçoamento, né? E na vida cristã não é diferente. Nós começamos, o aperfeiçoamento ele vem quando somos novos convertidos, começamos a nos alimentar do puro leite, porém, no processo de aperfeiçoamento, nós vamos chegar ao tempo de ingerirmos alimentos sólidos, quer dizer, nós sairemos dos rudimentos da doutrina cristã, propriamente dito, como está em Hebreus, para o aperfeiçoamento, quer dizer, para o amadurecimento, para o crescimento na vida espiritual. Os objetivos da lição são 3. O primeiro é incentivar a participação nas atividades da igreja. Veja bem, não é somente ser um assistente, mas você estar engajado, você estar inserido, você atuar, como eu falei a semana passada. Uma igreja, ela só pode, como organização, ela só pode crescer a partir do momento que ela tem membros atuantes. É difícil quando uma maioria fica só na assistência de uma minoria que se envolve, se engaja, se integra no trabalho cristão. Então nós teremos aqui primeiro na lição o incentivo a que todos os crentes, independente da sua grau de cultura, do seu grau de conhecimento, do seu grau, mas que o grau de envolvimento seja grande. Deus permita que uma grande parte da igreja se envolva. Hoje nós vemos aí, infelizmente, não muitos que se envolvem, né, no processo, que se envolvem nas áreas necessitadas da igreja. Veja que até a visão do próprio Deus, quando vai dar dons aos homens, ele não dá segundo o meu desejo e o seu desejo, mas dá segundo a necessidade da igreja. Os dons são distribuídos pelo Espírito Santo segundo a necessidade da igreja. Então vejam bem, não é o meu querer ou o seu, mas o querer de Deus. E este é incentivar que os crentes dotados não estou falando somente dos dons espirituais, mas das capacidades mentais, das capacidades físicas que o Senhor concede a cada um de nós nos envolvemos de uma maneira ou de outra na obra do Senhor. O segundo objetivo é mostrar o perigo de não congregar. Ora, quando nós pensamos em que a figura que representa o cristão é a ovelha, ela corre um perigo. A ovelha, toda a noite ou entardecer, o pastor recolhe as suas ovelhas para o aprisco, obviamente, para protegê-lo. No campo, ele está lá protegendo, ele tem o cajado, ele tem a vara, deve ter também, né, alguns lugares é acompanhado de um animal, geralmente um cão de caça, um cão de proteção, né? E ali ele vai desenvolver essa proteção. À noite, obviamente, eles são recolhidas para o aprisco, e ali ela tem toda a proteção dos muros, das cercas, e também daqueles que vigiam à noite, né? Porque também não são muros altos. Isto, quando nós temos essa visão da igreja, do crente como uma ovelha, ela precisa estar no aprisco, ela precisa estar guardada, ela precisa estar sob os cuidados de homens destinados por Deus, ou mulheres destinadas por Deus, para esta tarefa. Porém, a visão da ovelha, né, da humildade, da singeleza, da calma, da tranquilidade da ovelha, está sob ou se sujeitar aos cuidados do seu pastor, daquele a quem o Senhor, não somente, né, alguns têm o costume de dizer assim, não, mas eu só obedeço Jesus. Não tem como. Você precisa estar debaixo da proteção de homens, como está em Hebreus, no capítulo 13, nós vamos ver 2 versículos propriamente dito, onde o escritor aos Hebreus nos alerta que nós estamos debaixo de cuidados de homens que o Senhor escolheu para velar e zelar pelas nossas almas aqui na terra. O terceiro objetivo é apresentar os benefícios de se congregar, quer dizer, de estar junto. Quais são estes?
Se quando nós voltamos na verdade aplicada, nós temos aqui a experiência, nós temos aqui um processo de aperfeiçoamento, então nós temos aqui a experiência, continuidade do processo, né, a continuidade do crescimento, das fases de crescimento, assim como uma criança ela tem as suas fases de crescimento, assim também o cristão, já ele nasce, é um novo convertido, ele vai ter as fases de crescimento e ele precisa passar por este processo, não pode pular processos, não pode pular etapas para que não cresça aí, vamos dizer, um crente sem maturidade, sem conhecimento, sem experiência, e é o que nós vemos aqui no aperfeiçoamento. Então precisamos desse processo. O terceiro objetivo é apresentar os benefícios de congregar. Quais são os benefícios? Experiência, você vai ter experiência tanto sua quanto do testemunho dos nossos irmãos. Estas experiências podem ser milagres feitos, experiências de vida, não somente na área espiritual, mas também na área, vamos dizer assim, na área mais pessoal. Você vai ter experiências, você terá exemplos. 2, a continuidade, isso já fala da sua pessoa, você precisa crescer, desenvolver, não dá para ficar a vida inteira se alimentando de papinha espiritual. E o aperfeiçoamento, como diz a Bíblia, o aperfeiçoamento dos santos, no capítulo 4 de Efésios, nós vamos ver no versículo de número 11, os dons ministeriais que são distribuídos, todos eles com a visão não de apresentar os que são abençoados por Deus por estas capacitações, mas para que eles trabalhem para o aperfeiçoamento do santo, não querendo que muitos sejam levados ao redor por qualquer vento de doutrina. E é aí que está o terceiro objetivo, que são os benefícios de se congregar. Então vejam bem, nós temos aí o esboço da lição, na introdução, propriamente dito, o tópico de número 1 é necessário congregar, o tópico de número 2, o perigo de não congregar, terceiro, os benefícios de congregar. Então nós temos aqui as três visões, vamos dizer assim, as três lições que nós aprenderemos dentro desta lição geral, que tem por título o fortalecimento da fé e a comunhão, quer dizer, a importância da congregação ou de congregar em uma igreja local. Quais são? O fortalecimento da fé e a comunhão. Na introdução, nós temos aqui, o escritor nos apresenta desta maneira, nesta lição estudaremos sobre a importância e a necessidade de congregar. Ora, o que é congregar? É o ato de se reunir no nome do Senhor Jesus, ou no nome de Jesus, como está escrito aqui, para a edificação mútua e adoração do Senhor. É por isso que chama a introdução. A introdução ela vai nos abrir, é como se fosse um antepasto que vem para nos abrir ainda mais o apetite para o alimento que está sendo servido. Então nós vemos aqui a importância e necessidade, não é tão somente importante, mas necessário que o crente congregue, que o crente se reúna, que o crente esteja junto. Nos dias da congregação, não somente um dia, ou uma vez por semana, ou uma vez por mês, não, de maneira nenhuma. O congregar deve ser um desejo de estar todos os dias, como disse o salmista Davi, antes um dia nos teus átrios do que uma parte mil, preferiria eu estar um dia à porta do Senhor do que 1000 anos nas tendas das abominações. Né? Vamos parafrasear aqui, do que 1000 anos nos lugares que não são lugares para cristãos propriamente dito. Então nós vemos aqui, por que isto? Edificação mútua, como eu disse, nós vamos falar bastante sobre isso, e a adoração ao Senhor. É importante você ter, obviamente, um dia, você ter o seu particular com Deus, o seu a sós com Deus, a sua adoração particular, mas é relevante também que você tenha o desejo, o compromisso, o comprometimento de congregar para adorar em comunhão, em conjunto com os demais cristãos que fazem parte da denominação que o Senhor te colocou ou do lugar que você escolheu para congregar, para estar com o Senhor Jesus Cristo, em reunião com todos os servos de Deus. O ponto de número 1, nós vamos ver que está escrito na introdução do tópico de número 1, é necessário congregar. Bom, ele diz aqui, a reunião local do povo de Deus sempre foi essencial. O que é isto, né? É importante, o essencial é o basilar, o essencial é o fundamental,
que nós precisamos ter, esta ideia de algo, de um desejo inerente ao crente, ao cristão, genuinamente nascido através da palavra de Deus, da conversão, através da palavra, da pregação da palavra de Deus e da entrega de sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Então ele diz aqui, sempre foi essencial, principalmente para o seu crescimento espiritual. Como eu disse, no meio, né? Obviamente, se você olhar para uma sociedade em si, para um povo, um ajuntamento em si, as crianças vão estar ali no meio, né? Os jovens, os adolescentes, as crianças, e eles terão por base o quê? Os adultos, eles vão ter por referência os adultos. É aquela sociedade reunida, e ali aquelas crianças vão copiar exemplos, vão copiar os modos, vão aprender, vão sentir o desejo de fazer, às vezes, também as mesmas funções, de ter o mesmo emprego. Eu me lembro logo, antigamente, quando as pessoas se convertiam, já havia aquele desejo, eu quero ser tal coisa. O rapaz, o jovem, ele já tinha aquele desejo de ser um pregador, de ser um pastor. A jovem, da mesma maneira, acompanhar, achava bonito aqueles mais velhos. Né? Hoje em dia, infelizmente, não são todos, não estou generalizando, mas uma grande maioria se converte e não desperta o desejo, às vezes porque não tem não tem referenciais, vamos dizer assim, no local onde ele está, não tem ninguém que desperte o desejo, não existem referências, não existem pessoas que se destacam, principalmente os mais velhos, para que desperte nos mais novos o desejo de seguir ao Senhor, que nós sejamos modelos para os mais novos, que nós sejamos modelos para as crianças, para que se espelhem em nós e sintam o desejo de fazer, pelo menos assim, quando eu crescer eu quero ser igual fulano de tal, quando eu crescer eu quero ser igual fulano de tal. Então, o essencial disto, o importante é que o crescimento espiritual, tanto nosso quanto daqueles que nos observam, tanto do nosso, porque como eu já disse, nós veremos exemplos, nós veremos testemunhos, nós veremos comportamentos, como nós estamos tratando na outra revista aqui, das lições bíblicas, nós vamos ver que o comportamento do cristão genuíno, ele tende a fazer com que outros o imitem, para fazer com que outros, pelo menos, exaltem a sua forma e a sua maneira de viver. Então, que os nossos procedimentos, que o nosso comportamento, eles criem nos outros o desejo de servirem cada vez mais a Deus. Então, aqui na introdução, é necessário congregar para o seu crescimento espiritual. Eu vou abrir um pouco o leque, não somente seu, mas também aqueles que o acompanham, que estão do seu lado, que estão vendo. A lição também nos traz o congregar no Antigo Testamento, e ele coloca já como o fundamento, o importante, primeiro, o tabernáculo móvel. Logicamente, nós vamos ver Deus passando a Moisés as medidas, os materiais, tudo que era essencial para que Moisés levantasse este tabernáculo móvel, né? E depois nós vemos o templo físico propriamente dito, construído por Salomão. São referências, nós vamos ver aqui, que todas as celebrações espirituais, elas estavam ligadas ao templo. No Antigo Testamento, estavam ligadas à tenda da congregação ou ao templo propriamente dito. Disto, no Antigo Testamento, a vida espiritual estava, vamos dizer assim, toda ela no entorno do templo, da adoração, os sacrifícios, os louvores, o comunicar-se com Deus, aquele que levava a Deus as petições do povo e que trazia a resposta de Deus para o povo as suas petições. Então, nós vemos no Antigo Testamento a importância de um local para adoração, a importância de um local para adoração. E no Novo Testamento, obviamente, nós temos aí o surgimento, obviamente, a igreja em si, o edifício em si, nós vamos ver aí 300 anos, cerca de 3 séculos depois, está na lição também, depois de Cristo, mas a igreja já congregava, e eu achei interessante também lembrar que no
tempo da perseguição, a igreja nunca deixou de congregar, nem que fosse nas catatumbas de Roma ou de outro lugar, nos tempos das grandes perseguições à igreja. No Novo Testamento, a igreja não deixava, mesmo sob risco de morte, mesmo sob risco de prisão, de perseguição, mesmo assim o desejo, encontrava-se lugares escondidos para que a igreja se reunisse em torno da palavra do Senhor, do nome do Senhor, o povo do Senhor reunido na presença do Senhor. Então eu achei interessante lembrar disso também, que não somente nós vamos ver aí as 7 igrejas da Ásia e uma infinidade de referências assim, mas nos momentos difíceis, nos momentos mais difíceis, a igreja não deixou de congregar. O povo de Deus no Novo Testamento não deixou de congregar. Porque quando olhamos no Antigo Testamento também, nós vamos ver que debaixo de prisões, debaixo de extradições, quando o povo do Senhor, eles eram extraditados para outros países, Israel era dominado, o costume de orar virado para Jerusalém, na direção de Jerusalém. Daniel é preso por causa disso, seus inimigos sabem que ele não deixaria de adorar a Deus, mas mesmo não estando perto do templo, mesmo não estando no seu estado, veja que Davi é conclamado, ou o salmista é conclamado a louvar ao Senhor, perdão, Davi, os salmistas são conclamados a adorar a Deus na Babilônia, cantem os hinos, e eles lembram como nós vamos cantar os hinos em terra estranha, né? Em terra estranha. Havia uma preocupação que o local de adoração era muito importante, havia essa preocupação. Então, o nosso ponto de partida é que congregar é de vital importância para a igreja. Para a igreja. Nós vemos tanto o povo de Deus no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento esta importância. Nos nossos dias, obviamente, nós temos aqui a preocupação não somente do escritor da lição, da revista, dessa Betel Dominical, mas de todos os líderes que realmente se importam e se preocupam com o bem-estar das ovelhas, não somente com o vê-la, não somente com os benefícios que trazem ao frequentar, mas que principalmente se preocupam com a vida espiritual das suas ovelhas, a preocupação que hoje em dia, infelizmente, está em voga, a questão de que eu não preciso ir para a igreja para ser crente, eu não preciso frequentar uma igreja para expressar a minha fé. Ora, irmãos, isto é de uma insensatez gigantesca. Ora, quando o Cristo ele bate a porta, no capítulo 3 de Apocalipse, de uma determinada igreja, o que ele diz? Eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo, estou à porta e bato. Veja a importância de se ter um local. Veja que o Senhor ele bate a porta para se alimentar. Eu não estou somente falando da questão da alimentação física, mas ele diz de estar, estou à porta, quer dizer, ele está do lado de fora, ele quer entrar. E se alguém, quando nós vemos a importância da reunião, de estar próximo, perto, em torno do Senhor, a igreja congregada, nós vemos que esta expressão, eu não preciso de uma igreja para expressar a minha fé, é de uma irresponsabilidade muito grande. O problema é que os que tais têm esse pensamento, eles não somente têm-nos para si, mas eles querem espalhar esta ideia no meio do povo de Deus. E eu já disse que a ovelha fora do aprisco, principalmente à noite, ela vai correr um risco de morte muito grande. Quando falamos espiritualmente, um crente distanciado da congregação, distanciado do congregar, do estar junto, do se reunir com seus irmãos para adorar a Deus, e principalmente à noite, quer dizer, aqui noite já não fala das 24 horas, né, vamos dizer, para nós, da meia-noite às 6 da manhã, às 4 da manhã, que é o período mais à noite, mas está falando de um período de dificuldades à noite. Ela representa dificuldade, medo, solidão, uma infinidade de coisas que a noite nos traz, né? De sensações ruins, vamos dizer assim, se nós estivermos do lado de fora. Se estivermos dentro de casa, simplesmente deitamos e dormimos. Mas se estamos do lado de fora, a noite representa solidão, representa medo, representa riscos, representa
uma infinidade de coisas. E por isso o crente precisa congregar, ele tem que congregar. Veja que eu disse que no Novo Testamento, lá no início da igreja, mesmo nos tempos de grandes perseguições dos imperadores romanos, principalmente, nós vamos ver a igreja se reunindo nas catatumbas, em lugares isolados, em lugares, às vezes até inóspitos, vamos dizer assim, mas eles faziam de tudo para congregar, para estar junto. Esta é a nossa preocupação e a preocupação também dos líderes que realmente se importam com a alma da ovelha, não com a lã da ovelha, mas principalmente com a alma da ovelha, com a vida da ovelha. Então é necessário congregar, nós vamos. E eu ensinei que a reunião local do povo de Deus sempre foi essencial, principalmente para o seu crescimento espiritual. Quando eu falei de desenvolvimento, eu falei do crescimento tanto espiritual quanto o seu crescimento na graça, no conhecimento, como disse Pedro, crescendo na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós não crescemos, quando congregamos, não crescemos somente espiritualmente, mas a nossa vida, quando eu disse que eu falaria sobre a fé, ela em Hebreus capítulo 11, nós vemos a fé sobrenatural, 11:1, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera, a prova das coisas que se não veem. Veja, a fé que você acredita no sobrenatural, mesmo não vendo, você crê. E temos a fé na questão do escopo doutrinário, da doutrina que Cristo passou para os apóstolos, e os apóstolos passaram para nós, Judas. No versículo 3 ele diz, olha, eu queria escrever a vocês acerca de várias coisas, porém, eu senti no meu coração, Deus colocou no meu coração, o Espírito Santo colocou no meu coração, o escrever-vos acerca da fé que uma vez foi dada aos santos. Que fé é esta? Esta fé são as doutrinas, são os costumes, a doutrina primária. O saudoso pastor Antônio Gilberto chamava doutrina primária e doutrina secundária. A doutrina primária é aquela que ela é doutrina, ela é ensino para todas as denominações genuinamente cristãs. A doutrina secundária são os costumes que são aí de cada localidade, de cada denominação, de cada... E ele sempre dizia assim, que uma igreja com bons costumes não gera doutrina, mas uma igreja bem doutrinada, ela anda nos bons costumes. É aqui que está a diferença. Então a fé, nós dividimos assim, ele diz aqui, que eu ensinei, que principalmente para o seu crescimento espiritual. Isto tanto na fé do invisível, na fé sobrenatural, quanto na fé de crer e de aceitar as Sagradas Escrituras como elas são. Sua inerrância, sua infalibilidade, a sua inspiração plena, todas as características das Sagradas Escrituras, todas as características das Sagradas, ela é imutável, inerrante e infalível. E ela é inspirada, toda a Escritura divinamente inspirada por Deus. Então nós precisamos acreditar. E esta crença, esta fé de que a palavra de Deus ela é suficiente para me instruir no caminho de salvação, ela vem através do quê? Através do congregar, do ouvir, seja o culto de doutrina, seja na escola dominical, seja nos cultos de ensino, seja nas palestras, nos cursos que a igreja, e também no dia a dia, obviamente, a palavra do Senhor, ela entra até nós e ela vai trazer este crescimento. A palavra do Senhor, ela traz este crescimento espiritual para a minha e para a sua vida. 2, o perigo de não congregar. Então nós vimos aqui a necessidade de congregar e o perigo de não congregar. Na introdução do tópico 2, o escritor nos ensina desta maneira. Deixar de congregar pode caracterizar pelo menos 3 coisas ruins, 3 coisas ruins. A primeira, ele vai falar sobre a desobediência à palavra de Deus. A desobediência à palavra de Deus.
A primeira coisa, porque o congregar, irmãos, não é uma questão de opção, não é uma questão de eu quero ou não quero, eu vou ou eu não vou, está frio, está calor. Não, congregar, o estar reunidos, ela é uma ordem, vamos dizer assim. Ela é uma ordem do próprio Deus para as nossas vidas. Estar reunidos. No Antigo Testamento, nós vemos os profetas conclamando o povo, vinde adorar. No Novo Testamento, nós vamos ver o Senhor dizendo para a igreja, ide pregar. Ide pregar. Veja, o Antigo Testamento, venham para conhecer o Deus de Israel. Agora, o Novo Testamento, vão anunciar o Senhor Jesus Cristo, as boas novas de salvação do Senhor Jesus Cristo. Então, o congregar não é uma ideia humana, não é porque o pastor quer ver a igreja cheia, os bancos lotados ou outra visão qualquer que se pense da direção da igreja, dos homens constituídos por Deus, mas uma necessidade. Tanto é que o escritor aos Hebreus ele vai dizer no capítulo 10, versículo 25, que nós não podemos deixar de congregar, como é costume de alguns. Veja, aquele tempo o escritor aos Hebreus dizia que eram costumes de alguns, porém hoje há uma preocupação, porque tem se tornado o costume de muitos. Veja, alguns, para muitos, já dá uma ideia de um crescimento desta grandeza, desta quantidade de pessoas que se ausentam, que se evadem, que não vão aos cultos, que não vão congregar, que não têm mais nem desejo, né? São N os motivos. Porém, nós estamos tratando da questão assim, eu não preciso congregar. Eu não preciso. Se bem que nós poderíamos apresentar muitos motivos das pessoas esfriarem, das pessoas, porque é muito fácil pôr a culpa somente num. Porém, este fato em si, a culpa é sim da pessoa que tem esse desejo, e não somente tem o desejo, mas tenta espalhar no meio do povo essa dureza de coração, essa frieza espiritual e esta, primeiro, desobediência à palavra de Deus. O crente que deliberadamente deixa de congregar está em desacordo com uma determinação divina. E o que é uma determinação? Ora, se você trabalha numa empresa, numa firma, onde quer que seja, que tenha um cabeça, que tenha um líder, ele determina uma ordem, ele determina uma tarefa, e você não a cumpre, você está indo em desobediência, corre o risco de ser demitido, de sofrer uma sanção, seja uma advertência, seja uma suspensão e até uma demissão nos casos mais graves. Vejam bem, quando trazemos esta ideia, nós temos aqui então a determinação de Deus, uma determinação divina de congregarmos, de estarmos juntos. Ficamos então com Hebreus 10, 25, onde ele diz que nós não podemos pegar este costume como no tempo do escrito, eles dizem é o costume de alguns. Hoje, infelizmente, é um costume de muitas pessoas. Tá bom? Então, 2:1, ele diz a desobediência, marca pelo menos 3 coisas. Quem deixa de congregar, a primeira característica, ela está das 3 coisas, a desobediência à palavra, 2, a debilidade, a falta de saúde espiritual. Veja que enquanto você congrega, você tem um crescimento, você tem um processo de crescimento, e todo processo de crescimento saudável, ele dá a ideia de que você está se alimentando bem, que você está se comportando, se cuidando, então também espiritualmente falando, quando você desenvolve, cresce, você demonstra também que você está se alimentando bem espiritualmente falando, que você está cuidando da sua vida espiritual, que você está agindo em conformidade com a palavra de Deus. Então a segunda característica de quem deixa de congregar é o quê? A debilidade espiritual. Então o escritor diz aqui, a saúde espiritual do crente pode ser facilmente aferida pelo apreço que ele tem pela casa de Deus. O apreço, alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. O salmista expressa uma alegria, extravasa uma alegria pelo simples fato de ser convidado a ir à igreja, a congregar, a estar junto, à casa de Deus. Então, quando a nossa piedade, ou quando até a nossa piedade ela é débil neste sentido, quando eu falo de piedade, eu estou falando de apego, de amor às coisas sagradas, dentre elas
à casa de Deus, isto denota o quê? Uma falta de saúde espiritual ou uma saúde meio capenga espiritualmente falando, que é o desejo de não estar. Enquanto o saudável apresenta a alegria de ir à casa do Senhor, o débil já de manhã cedo, ele já lembra que à noite tem culto, ele já entra num estado de letargia, de depressão, de angústia, de tristeza, pelo simples fato de ter que ir à igreja. Então, o escritor também diz, aqui no ponto 2.2, negligenciar as reuniões da igreja local é o primeiro passo visível da apostasia. Apostasia quer dizer abandonar a fé. Quer dizer, a partir do momento, sendo que enquanto eu estou num determinado lugar, a minha fé aumenta, mesmo que provada, ela aumenta, né? E o afastamento deste local, ele vai denotar, ele vai trazer o quê? O início de uma apostasia, quer dizer, o início do abandono da fé. Abandono da fé. Por quê? Eu não estarei em contato com, vamos dizer, com Cristo, congregacionalmente falando, reunido com os meus irmãos, adorando a Deus, aprendendo, crescendo, me instruindo, e nesse afastamento eu vou, infelizmente, apostatando da fé. Eu vou abandonando a fé. E muitos são que nem começaram a dizer, mas por que fulano saiu? Por que esse cara? Você vai procurar um pecado, uma justificativa? Não, simplesmente ele foi perdendo o gosto, perdendo a alegria de servir ao Senhor e foi apostatando e acabou por abandonar a fé. Você não vai achar um pecado, vamos dizer, como nós temos o costume de procurar aquele pecado escabroso, aquela coisa que faça com que o outro abandone. Não, o simples fato dele, ele vai esfriar espiritualmente e infelizmente ele vai abandonar a casa do Senhor. Então, diz aqui, nos dias atuais, muitos crentes têm deixado de congregar e não têm tido mais a alegria de estar no templo. E isso por qualquer motivo. Às vezes, motivos fúteis, banais, motivos irrelevantes, sabe? Que nem são motivos, se você for pensar a grosso modo. Então, infelizmente, a alegria de estar. A primeira coisa que deve nos movimentar, alegrei-me quando me disseram, a alegria, né? Às vezes a pessoa ela está somente no estado de felicidade. E o oposto da felicidade é o quê? A tristeza. Mas a alegria, ela vai, a alegria independe das circunstâncias. Você é uma pessoa alegre. A felicidade, às vezes, você pode estar alegre, você pode estar triste, mas você pode estar feliz e estar triste. Mas a alegria, ela independe, ela vai me motivar e me impulsionar independente das circunstâncias que eu vivo, sejam elas humanas, sejam elas espirituais. O processo que eu estiver passando, a alegria vai me manter na presença de Deus. Então, o culto no templo é bíblico e relevante, quer dizer, é algo importante, é relevante, é fundamental, é basilar o frequentar, é estar na igreja. Então, 2.2, a segunda característica é a debilidade espiritual. A terceira, obviamente, irmãos, quando o afastamento, a debilidade vem a doença. E se a doença não for tratada, o que a doença não tratada gera? Algumas doenças vão gerar a morte. Esta é a sequência natural. Veja, eu desobedeço e me afasto. Eu me afasto, fico doente. Fico doente, se não tratar a doença, infelizmente a morte será, vamos dizer assim, a morte vai ser certa. A morte espiritual, no caso, a morte espiritual, o escritor coloca aqui. Então nós vemos, hoje em dia muitas igrejas locais transmitem seus cultos pela internet. Esta inovação tem trazido benefícios àqueles que eventualmente se veem impossibilitados de estar participando dos cultos presencialmente, mas muitos crentes, mesmo tendo condições de estar presente nos cultos, preferem assisti-los em casa. Veja bem, nós não podemos pôr a culpa na modernidade, na ciência, porque a ciência, a modernidade, ela não pode afetar a minha vida espiritual. Você cria, infelizmente, o ser humano ele tem a tendência de ser conveniente, de se aproveitar. Eu falei na outra lição, na lição bíblica, sobre você aproveitar as oportunidades e ser oportunista. Veja, que aquele que está morrendo espiritualmente, ele não aproveita oportunidades, ele
se aproveita das oportunidades. Ele é um oportunista. Ele tem condições de estar na igreja, ele pode estar congregando, ele pode estar junto com os irmãos, mas ele diz, não, eu estou acompanhando. Ora, aquilo que foi criado não foi para esta finalidade, mas infelizmente tanto alguns homens quanto o inimigo das nossas almas têm colocado esta ideia no coração de muitos. É interessante você ouvir, ver, assistir, para a questão de quê? Para a questão de aperfeiçoamento, de crescimento, é uma ferramenta a mais que você pode usar no templo. Aqui no nosso caso, a escola bíblica dominical, você pode usar, você é professor, você é aluno, você é superintendente, você é pastor de igreja, você pode usar no templo. No templo. Isso aqui não tem a finalidade de você ficar dentro de casa se alimentando, mesmo porque quem só se alimenta e não sai de casa, ele vai se tornar um obeso espiritual. Aquele que não se exercita, ele fica só dentro de casa se alimentando, nós sabemos o que acontece. Não é saudável fazer isto fisicamente, não é saudável fazer isto espiritualmente. Você vai aí só engordar espiritualmente falando, e isto vai te ocasionar doenças a partir do quê? Da sua vida, como é que fala? Sectária, da sua vida, do seu sedentarismo espiritual. Você vai se tornar ali a gente evita às vezes certos termos, mas você me entendeu, Você precisa exercitar. Veja que lá o primeiro objetivo é fazer com que a maioria, se não todos, mas a maioria dos membros se envolvam no trabalho da igreja. Não somente eles sejam assistentes, mas se envolvam, participem dos eventos, dos trabalhos, das frentes de trabalho da igreja, estejam envolvidos na vida da igreja no meio da sociedade. Então nós vemos aqui a terceira característica, é a morte espiritual. É uma sequência, eu me afasto do alimento, me afasto da convivência, eu vou ficar doente por causa da falta, vamos dizer assim, das vitaminas espirituais que trazem para a minha vida isto, eu vou ficar debilitado, e toda a saúde debilitada que não tem tratamento, infelizmente, a grande maioria delas gera a morte. E aqui no nosso caso, a morte espiritual. E morto espiritual, ele vai o quê? Apostatar da fé, ele vai sair da fé. Tá bom? Ele vai cair da fé ou decair na fé. Então eu ensinei que os que estão unidos em Cristo também devem estar unidos entre si. Lembra que eu falei da comunhão tanto horizontal quanto da vertical? Mas eu gosto de reprisar, eu gosto para que fique bem marcado de forma indelével. Então você tem a comunhão horizontal, irmãos, igreja, você tem a comunhão vertical. Não adianta eu falar assim, não, eu amo a Deus e abomei no meu irmão. Então você não pode amar a Deus que você não vê e odiar o seu irmão que você vê. Não, uma coisa não tem nada a ver com a outra. São ideias totalmente errôneas. Então não adianta eu querer ter comunhão, vamos dizer assim, na vértice, verticalmente, comunhão com Deus, se eu não busco a comunhão horizontal, se eu não busco a comunhão com os meus irmãos, com a igreja, se eu não busco. Então eu preciso tomar cuidado com isto. Veja, devem estar unidos entre si, não somente reunidos, mas unidos. E quando nós falamos de unidos, nós estamos falando também de unidade, quer dizer, sermos um só pensamento, uma só fé. Nós precisamos adquirir essa característica. Às vezes estão reunidos, mas dentro tem eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de fulano de tal, mas isso é uma reunião, mas não é uma união, não é uma unidade. Nós precisamos estar reunidos e unidos, uma unidade, tá bom? Então nós vemos aqui o tópico de número 2 e o último tópico, o tópico de número 3, diz os benefícios de congregar. E o escritor ele traz a introdução do tópico de número 3, são muitos os benefícios que o crente desfruta ao congregar. Vejamos alguns. O primeiro que ele diz aqui é a adoração comunitária. Veja, a adoração comunitária, quer dizer, todos reunidos. E é uma coisa interessante, eu vou trazer de novo a visão da questão de um braseiro, seja para você fazer um churrasco, seja para você se esquentar, se aquentar nos tempos frios, seja para... Tem a ideia do quê? De quanto mais reunidos as brasas estão, mais calor elas vão emitir e mais tempo elas ficarão
acesas. Se você distanciar uma delas, você vai ver que ela vai esfriando, esfriando, apagando e criando cinza. Criando cinza. Quando ela cria aquela capa branca, aquela cinza sobre ela, o seu calor, ela já, ainda que se você encostar o dedo queime, mas ela já não consegue mais emitir o calor que é necessário, nem a luz também, vai ser, tanto é que a pessoa às vezes acha que está apagado, que está coberto de cinza e põe a mão. Existem muitas pessoas que estão assim. Peça para o Senhor Espírito Santo nesta hora, um assopro no seu coração para retirar esta cinza e esta brasa acender novamente. E acendeu, você corre para estar juntos, né, mútua, voltar à vida comunitária com os seus irmãos, para que juntos vocês adorem ao Senhor. Não vai ser uma a adoração pedida, exigida por Deus, comunitária. Então, o primeiro benefício é o contato com outros crentes. Com outras brasas, mantenha a brasa acesa. O contato com outros crentes sadios vai fazer com que a sua vida de adoração seja uma vida melhor também. O segundo benefício que nós temos é a edificação mútua. Lembra quando eu falei dos testemunhos que nós ouvimos? Às vezes o crente está meio down na fé, está meio, né, com a sua fé meio abalada, e ele vai ouvir um testemunho. Eu me lembro logo quando eu me converti, uma das nossas irmãs, eu era muito novo, e parecia que ela estava falando para mim, ela dizia, e até citava o meu nome, e ela dizia assim, o Senhor Deus me atendeu, e eu estou tão feliz, olha, Deus me atendeu. Eu falei, poxa vida, essa irmã deve ter pedido amanhã e recebido ontem. Ela falou, e irmão Maurício, só precisei esperar 17 anos. 17 anos. E aquilo me trouxe uma ideia do que é realmente estar alegre esperar no Senhor com paciência e com alegria. Então, aquele dia, quando eu estava no início da minha fé, lá pelo 1991, 1992, então nós vemos que aquele testemunho, veja, me edificou. Então, quando nós congregamos e passamos a ouvir tanto os testemunhos espirituais que nós dissemos, tanto quanto os testemunhos também da vida social, da vida familiar dos irmãos, aquilo vai nos motivando, nos incentivando, vai nos edificando, e nós começamos a construir uma vida baseada tanto no testemunho dos irmãos, quanto nas nossas próprias experiências com Deus. Então, o excelente de congregar também é isto, é a edificação mútua. Um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse, esforça-te. Se bem que o contexto aqui deste versículo é um outro contexto. Mas me veio à mente este versículo. Um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse, esforça-te. Veja bem, a edificação mútua quando nós estamos congregando. O terceiro, você tem a edificação. O terceiro, você tem saúde. Enquanto quem se afasta cria uma debilidade espiritual, o que se ajunta tem saúde espiritual. Enquanto o que se afasta definha, o que se achega cresce, se torna saudável. Congregar faz bem para a saúde espiritual do crente, a saúde espiritual tem reflexos na vida da pessoa como um todo. Ora, meus queridos irmãos, não dá para separar a vida espiritual da vida secular, da vida familiar, da vida educacional. Você não pode separar, você não pode ser uma pessoa em cada lugar. Obviamente que a vida espiritual ela vai ter um efeito benéfico em todas as áreas da minha e da sua vida. Tanto é que a Bíblia diz que um coração alegre formoseia o rosto. Quer dizer que a vida espiritual ela vai transparecer se eu estiver bem espiritualmente, saudável espiritualmente, se eu estiver em comunhão com Deus, em comunhão com meus irmãos, em comunhão com a igreja. Este bem-estar, ele vai se manifestar em todas as áreas da minha vida, da minha e da sua vida. Então, veja bem, ele diz que também não basta somente congregar, né, mas fazê-lo da maneira certa. Né?
fazê-lo da maneira certa. Não é simples atos de ir lá e você não olhar para a cara de ninguém, você não confraternizar. Não é somente isso. Obviamente que no horário do culto em si, você vai adorar a Deus, mas se você chegar um pouco mais cedo, você pode confraternizar, depois tira um período para oração e acabou o culto, desde que não tenha, haja ordem e decência e o culto termine no momento certo, você vai ter aí um período também de comunhão com seus irmãos, sei lá, algumas denominações servem aí um chazinho, um cafezinho, uma bolachinha, um biscoito, e tem aquele momento de confraternização, e isto é muito bom, vai estreitando os laços entre os irmãos. Então nós precisamos não somente congregar, mas congregarmos da maneira certa. Concluindo, eu ensinei que congregar faz bem para a saúde espiritual do crente e a sua saúde espiritual tem reflexos na vida da pessoa como um todo. A conclusão, somos chamados para servir na igreja local como um apóstolo, com o propósito, de adorar a Deus e servir e edificar uns aos outros. Assim sendo, não podemos deixar de viver a nossa vida divina, a nossa divina vocação como o corpo de Cristo, que é estarmos unidos. Então não adianta. Ainda que você seja um braço muito bonito, muito forte, bem estruturado, se você estiver afastado do corpo, você vai necrosar e vai ter que ser jogado fora, enterrado, cremado, alguma coisa neste sentido. Espiritualmente olhando, nós podemos nos considerarmos aí um dos membros mais importantes do corpo, mas se não estivermos unidos, agora imagina esse dedo, o dedo mais caro, O dedo mais caro, pode ser o dedo mais caro, se você estiver fora do corpo, desligado da mão, desligado do corpo, não vai valer nada. Vai valer por conta, vai receber a indenização. Mas o membro em si, ele vai necrosar e vai, infelizmente, não servir para mais nada. A não ser para fazer mau cheiro e depois desaparecer. Tá bom? Vamos tomar cuidado com isto. Precisamos congregar, precisamos estar juntos, precisamos fortalecer. Quando congregamos numa igreja local, nós fortalecemos a nossa fé, seja a fé sobrenatural, seja a fé na questão da crença, sem duvidar nas Sagradas Escrituras e também na nossa comunhão, tanto com Deus quanto com a igreja. Tá bem? Que Deus abençoe a todos e até a próxima, se assim Deus nos permitir, e a paz do Senhor.